Flórida, ano de 1989. O casal que estava passando ouviu o choro do bebê. Oh meu Deus, é um bebê recém-nascido. Vamos chamar a polícia. O bebezinho tinha sido abandonado com 2 dias de vida. Para que ele não fosse para um orfanato, o casal de senhores que o encontrou resolveu adotar legalmente o bebê, e lhe deram o nome de Fred Figas. Assim foi o começo da vida do pequeno Fred. Seus pais adotivos cuidavam com muito amor do Fred, mesmo seus pais sendo idosos e não tendo nenhuma condição financeira, pois seu pai trabalhava como funcionário de manutenção e sua mãe como agrícola. Mesmo assim, eles faziam de tudo para nada faltar ao seu novo bebezinho. Quando Fred tinha 5 anos, começou a ir para a escola, e as crianças à sua volta já começaram a comentar que Fred era o menino do lixo. Fred continuava crescendo, e continuava a ser atormentado pelos seus colegas que só faziam bullying com ele. Quando Fred tinha 8 anos, ele perguntou: Papai, por que as outras crianças me chamam de bebê do lixo, e falam que eu sou sujo? Preste atenção, vou ser direto com você. Sua mãe biológica, ela jogou você fora, perto de uma grande lata de lixo. E eu e sua mãe, não queríamos mandar você para um orfanato. Então nós te adotamos. Agora você é meu filho. Quando Fred ouviu isso, ele pensou: ok, eu sou um lixo, e sentiu-se indesejado. Mas seu pai agarrou o ombro de Fred e falou: Preste atenção. Nunca deixe isso atrapalhar você. Por esses motivos, ele começou a ser mais introvertido ainda, pois os seus colegas não paravam de fazer piadas maldosas com ele. Então, para se distrair, começou a desenvolver gosto por abrir equipamentos eletrônicos, como relógios, rádios, que seu pai tinha em casa. Fred era curioso em saber como as coisas funcionavam. Certo dia, seu pai e ele foram andar na vizinhança, procurando no lixo coisas úteis que pudessem ser consertadas e doadas a pessoas necessitadas. Mas no seu coração, Fred desejava achar um computador, que ele mesmo pudesse usar, pois seus pais não tinham condições de comprar. Mas infelizmente eles nunca encontraram. Até que seu pai resolveu levá-lo num brechó, chamado Goodwill. Lá encontrou um computador usado e quebrado, e conseguiu comprar por menos de $25. Fred ficou muito feliz, pois finalmente iria ter um computador. Quando chegou em casa, logo abriu o computador para ver qual era o problema, e logo encontrou alguns danos na placa. Então ele pegou um relógio que tinha componentes parecidos, e soldou na placa do computador. Após muitas tentativas, finalmente o computador funcionou. Então ele descobriu que queria trabalhar com tecnologia para o resto de sua vida. Agora Fred tinha ainda mais interesse em passar suas horas na sala de computador da escola. E aos 12 anos suas habilidades foram notadas, em uma atividade extracurricular, enquanto outras crianças brincavam no parquinho. Fred começou a consertar os computadores quebrados do laboratório de informática. A sua professora do programa, que também era prefeita da cidade, viu o quão capaz era Fred, e o convidou para trabalhar na prefeitura, consertando os computadores por um salário de $12 a hora. A partir de então, Fred, depois da escola, ia para a prefeitura consertar os computadores. Alguns anos depois, surgiu uma oportunidade para mexer com codificação. A prefeitura precisava de um sistema para verificar os medidores de pressão da água da cidade. Uma empresa havia feito um orçamento de $600 mil para desenvolver um programa de computador. Mas a prefeita da cidade lembrou que Fred era um gênio dos computadores e perguntou se ele poderia desenvolver o mesmo programa. Animado, ele aceitou, e alguns dias depois, o programa já estava pronto. O programa tinha as mesmas especificações que a empresa orçou por $600 mil. Enquanto isso, Fred não recebeu nada mais além do seu salário de $12 a hora. Mesmo assim, Fred estava muito satisfeito com a oportunidade recebida. E aos seus 15 anos, decidiu que iria parar de estudar na escola, para se dedicar a abrir o seu próprio negócio. Seus pais não aprovaram, pois eles acreditavam que ele tinha que ter um diploma e um emprego para ter uma aposentadoria na velhice. Mesmo assim, ele parou de ir à escola e abriu seu pequeno negócio de informática que deu muito certo, e anos depois já tinha vários clientes. Mas seu pai desenvolveu Alzheimer, e sua vida virou de cabeça para baixo, pois seu pai saía de casa durante a noite, e Fred corria para procurá-lo.
Até que um dia, Fred teve uma grande ideia. Ele pegou os sapatos do seu pai, cortou a sola, e construiu uma placa de circuito, e colocou dentro do sapato, com um alto-falante de 90 MHz, um microfone e uma placa de rede de longa distância, tudo integrado ao seu laptop. Isso tudo antes mesmo do Google Maps existir. Fred poderia então rastrear o paradeiro do pai, por meio do GPS, e ir buscá-lo, toda vez que seu pai saísse escondido. Os filhos biológicos de seu pai decidiram internar ele num asilo, pois sua condição estava ainda mais grave. Porém, Fred se recusou a deixar isso acontecer. Ele nunca me abandonou, e agora que ele precisa, eu não vou abandoná-lo. Ele vai passar o dia comigo e eu vou tomar conta dele. E assim Fred levava seu pai para a empresa, para as reuniões. Mesmo assim, uma vez seu pai escapou, mas depois foi encontrado por Fred. Ele, sempre muito atento à tecnologia, percebeu que onde ele morava a internet ainda era discada, não tinha acesso a nem a internet 2G. Fred queria levar uma rede de comunicação moderna para estas áreas rurais, e em 2008, fez o primeiro de muitos pedidos de licença à Comissão Federal de Comunicações, para abrir sua própria empresa de telecomunicações. Mas foi negado. Apesar de triste, ele continuou insistindo, e depois de mais de 390 tentativas ele conseguiu permissão para construir uma rede moderna. Então, aos seus 21 anos, ele se tornou o mais jovem operador de telecomunicações nos Estados Unidos. No início, Fred fez a maior parte do trabalho sozinho, desde colocar o concreto para sua primeira torre de telefonia móvel, até a instalação dos cabos de fibra ótica. Quando Fred tinha 24 anos, seu querido pai, que era como um grande herói, faleceu. Fred ficou arrasado, e prometeu continuar o legado de servir o próximo, assim como seu pai fez a vida inteira. Nesse meio tempo, Fred acabou lançando um outro dispositivo que ajudava as pessoas com diabetes. Ele inventou um medidor de glicose, que compartilhava os resultados com os familiares e médicos do paciente. Em 2014, Fred lançou um smartphone, o Figers F1, com um dispositivo que detecta movimento e muda para o modo seguro quando detecta uma velocidade acima de 16 km/h, evitando que as pessoas enviem mensagens de texto enquanto dirigem. Fred também lançou um fone de ouvido que permite a tradução de qualquer língua. Inventou também uma caixa de som portátil, que carrega vários celulares ao mesmo tempo, apenas colocando por cima. Fred lançou o primeiro roteador Wi-Fi pessoal, que pode ser usado em qualquer lugar do mundo e dividir com até 8 pessoas. E lançou recentemente o celular que tem termômetro infravermelho para aferição de temperatura. Além dos negócios, ele dirige uma fundação que investe em projetos de educação e saúde a crianças e famílias desfavorecidas. Não deixe as circunstâncias definir quem você é. Lembre-se de se inscrever.